Deus, nosso Pai, que nos concede a vida, que nos concede o tempo e todas as oportunidades. A Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso guia e modelo. Allan Kardec, o nosso codificador, que nos trouxe uma doutrina extremamente acolhedora, consoladora, esclarecedora e libertadora. A todos os espíritos que acompanharam Allan Kardec na condição de encarnados ou desencarnados. A todos aqueles que no século XIX abraçaram essa doutrina e difundiram. No século XX temos Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos espíritos espíritas que complementaram, que trouxeram mais informações, que nos ajudaram a entender um pouco melhor através dos livros, através das palestras, das reflexões sobre essa doutrina. E agradecemos a todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui hoje. Aos nossos familiares, aos nossos amigos, a tudo aquilo que de alguma forma nos impulsiona para que a gente possa buscar informações, reflexões, diminuindo a nossa ignorância, ampliando os nossos horizontes, entendendo o porquê e o para quê de estarmos aqui. Então, o momento que nos desligamos do mundo lá fora, que mergulhamos de corpo e alma nesse ambiente acolhedor, onde uma espiritualidade já nos aguardava, com os braços abertos. Nossos entes queridos, uma equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, orientadores, guardiões, amigos queridos, alunos do plano maior, que aproveitam desse momento, dessa vibração, desse ambiente, para dar um colorido, para reforçar as nossas convicções, para que a gente possa sair daqui um pouquinho melhor, entendendo que Deus confia na nossa capacidade, nas nossas possibilidades, de minimizar, de facilitar, de melhorar um pouco a qualidade da nossa existência, melhorando a qualidade da existência daqueles que estão próximos de nós. E nós não estamos aqui por acaso. Todo o investimento que a espiritualidade superior faz em nós é para que a gente possa, de alguma forma, do nosso jeito, com as nossas palavras, levar um pouquinho do muito que recebemos. Que assim seja. Então, o assunto do curso Conhece-te a Ti Mesmo, transtornos mentais, nós vamos falar hoje especificamente sobre esse transtorno chamado TDAH, tão comum nos dias de hoje, tão comum. Tá? Só recordando, a década de 90, bem no início da década de 90, Divaldo Pereira Franco, em uma das suas palestras, ele já tinha dito que estava reencarnando e reencarnaria nas próximas décadas milhões de espíritos no mundo todo com transtornos mentais. Transtornos visíveis, transtornos não visíveis, transtornos de comportamento, é o que nós estamos assistindo. Mas isso faz parte de um processo de tratamento. Não é castigo, não é punição, não é nada disso. É justamente porque é essa fase de transição que nós escolhemos, aí é uma escolha nossa, ter que passarmos por determinadas situações para que a gente possa aprender um pouco mais. Uma outra analogia que nos ajuda a entender um pouco melhor essa situação, quando nós falamos de um doente de provas e expiações, imagine vocês que é um doente na UTI de um hospital. Então, todos aqueles que estão em provas e expiações estão internados num hospital, estão especificamente na UTI, sendo monitorados 24 horas por dia, todo entubado. Dá para vocês imaginarem uma situação dessa? Reclamam o dia inteiro, cobram o dia inteiro. E o de regeneração é o mesmo doente que agora está no quarto. É o mesmo doente, que não está sendo monitorado 24 horas por dia, de 3 em 3 horas. Ok? Mas já tem uma certa liberdade, caminha sozinho, se alimenta sozinho, interage.
Então a diferença entre provas, expiações e regeneração, o doente é o mesmo. No provas e expiações, o que ele mais quer é liberdade, é escolha, é fazer as suas escolhas. Quando ele vai para o quarto em regeneração, ele fala, dá para tirar o livre-arbítrio? Entenderam ou não? Porque ele percebeu que as suas escolhas não foram as melhores. Então anotem, porque vai cair na prova. Nós somos vítimas. Lembram? Nós somos vítimas dos nossos desejos mal conduzidos. Então essa analogia que eu fiz é justamente para reforçar isso. Nós somos vítimas dos nossos desejos mal conduzidos. Okay? É o doente na UTI, quando ele vai para a regeneração, ele já começa a questionar até que ponto esse excesso de liberdade, esse excesso de escolha é benéfico. É benéfico. Então, o livre-arbítrio existe? Sim, sempre existiu. O livre-arbítrio começa no reino animal, de acordo com a necessidade, claro, evidente. Mas quando entra no reino nominal e justamente nessa fase de transição, necessariamente o livre-arbítrio tem que andar de mãos dadas com a responsabilidade. E a responsabilidade tem que vir antes. Tem que vir antes. Então, eu quero ter mais liberdade. Qual é o nível, qual é a proporção da sua responsabilidade? Quanto maior for o nível da sua responsabilidade, maior será a sua liberdade. É assim que a doutrina espírita nos ensina. Ter liberdade é muito bom? É excelente. É o que nós mais queremos. Mas liberdade sem responsabilidade gera consequência. Não é uma questão de certo e errado. É uma questão de ato-consequência. Entenderam ou não? Porque certo e errado é relativo. Ato-consequência não. Todo ato gera uma consequência. Toda consequência ela é educativa. Nunca é punitiva. Vocês já repararam? Até quando a gente tropeça, a gente vai para frente? Às vezes cai de cara no chão. Mas foi para frente. Eu nunca vi ninguém tropeçar para trás. Até quando a gente tropica, quando a gente tropeça, você vai para frente. Até no tropeção a gente vai para frente. Veja. Nunca vi alguém tropeçar e cair para trás. Sempre é para frente. Então veja, nas nossas tropicadas, vamos falar assim, nos nossos tropeções, a vida está nos ensinando que nós estamos indo para frente. Então todo esse processo, por mais doloroso que seja, é um processo de aprendizado. É um processo evolutivo, que não necessariamente deveria ser assim, mas é uma escolha nossa. É uma escolha, isso faz parte do livre-arbítrio também. Tudo vem pelo amor. A dor só vem quando o amor não resolve. Entenderam? Tudo vem pelo amor de Deus. Antes que aconteça alguma coisa mais grave, Deus nos avisa pelo menos de 10 formas diferentes. Ele escolhe 10 formas diferentes para nos avisar antes que gere uma consequência. Nós vamos ignorando. Até que a 11ª vez já não é mais pelo amor. Vem uma dor. E a dor vai aumentando de intensidade. Então, a dor é um impulso evolutivo? Sim, mas tem muito mais a ver com uma escolha do que propriamente com as leis maiores que são educativas. No livro Céu e Inferno, tem um capítulo lá que fala assim, Código Penal das Vidas Futuras. Okay? Quem conhece o livro Céu e Inferno vai ver que tem um capítulo. E nós vamos perceber ali, são 32 leis, mas na 33ª lei, ele faz um resumo e fala exatamente que arrependimento, reparação e expiação. E não necessariamente a expiação. Não necessariamente. O que é expiar? É sentir na pele. Então, não necessariamente é a expiação, mas ela ainda ela é válida. Então, quando a gente fala que o bem e o mal é relativo, a gente adora falar isso, né? A pergunta é, de que lado da espingarda você está? De quem atira ou de quem leva a bala? É fácil saber se é relativo. Se é o bem e o mal é relativo. Depende de que lado da espingarda você está.
De quem está tirando ou de quem está recebendo? Aí você vai ver, vai ter uma noção mais clara. Porque para quem está tirando é relativo, mas para quem está recebendo o projétil é outra realidade. Entenderam? Então, quando se fala em transtornos mentais, tem que pensar exatamente nisso. Nós, em existências passadas, ou mesmo nessa existência, nós fizemos escolhas e nós não fomos protegidos pela nossa ignorância, porque nós não éramos ignorantes. Nós sabíamos o que nós estávamos fazendo. Então, na questão 621, quando se fala onde está escrito as leis de Deus na consciência dos homens, então lá, sem dúvida, ela está proporcional ao seu nível de maturidade. Então você responde proporcionalmente. Proporcionalmente. Então, somos protegidos pela nossa ignorância? Sim. Mas até que ponto somos ignorantes? No caso dos transtornos mentais, nós sabíamos o que nós estávamos fazendo. Nós não estávamos sendo protegidos pela nossa ignorância. Mas não como castigo. Ato, consequência. Pense que é tudo. E um processo educativo sempre. Sempre, sempre, sempre. Nunca punitivo. Jamais, em hipótese alguma. Então a ideia de um Deus de justiça, de um Deus, não da nossa justiça, mas de um Deus de justiça. Então quando você tem a lei, a última lei inclusive, fala lei de justiça, de amor e caridade, a conjunção E ali, e caridade, é soma. Então, quando estamos passando por alguma situação e vamos pensar em Deus, Ele está sendo justo, Ele está sendo amoroso ou Ele está sendo caridoso? Deu para vocês entenderem ou não? Nós nunca sabemos quando Ele está sendo justo, quando Ele está sendo amoroso, quando Ele está sendo caridoso. Porque a justiça de Deus é a lei de justiça, amor e caridade. Entenderam? Que esse E é uma conjunção de soma. Então, quando nós estamos passando por uma situação, independente de que seja, nós temos que pensar dessa forma. E aí eu vou ser um pouquinho matemático agora. Vamos pensar que tudo que acontece na nossa existência é uma relação de custo-benefício. Tudo, absolutamente tudo. A gente não vai ver isso naquele dia, naquela semana, naquele mês, às vezes nem naquele ano. Passado um tempo, você olha para aquela situação e percebe que você saiu melhor daquela situação. Hoje você é uma pessoa com nível de maturidade melhor, com discernimento melhor, com uma visão mais esclarecida, com preconceito menor. Então, se aquela situação que você passou te gerou essa consequência, é que a relação benefício foi maior do que o custo. Então, tudo na nossa vida é uma relação de custo-benefício. Tem um custo? Tem um ônus? Tem. Mas depois de um tempo, você olha para aquilo e você percebe o quanto você cresceu, o quanto você melhorou. Então, aquilo foi um benefício. Entenderam? Porque Deus é justo, é amoroso e caridoso. Então, toda vez que estamos passando por alguma situação, sempre pense desta forma. Nunca punição, nunca castigo, nunca, em hipótese alguma. Deus não trabalha dessa forma. As leis são sempre educativas. Então, nesse transtorno que nós vamos trabalhar aqui, tem sempre o aspecto científico e sempre o aspecto, no caso, espírita. É o que nós estamos estudando aí. Tudo tem que ser, todas essas informações têm que ser cruzadas, têm que ser comparadas, para a gente entender como funciona. Se a doutrina espírita é uma doutrina que nos ensina a raciocinar, em uma fé raciocinada, não racionalizada, é que você tem que pensar e refletir, e analisar. Então, se existe um transtorno, se existe uma situação, é porque existe um ato. Aquilo é uma consequência. É uma consequência. Lembram disso? E destino. Não é isso? Teorema de Pitágoras, triângulo retângulo. Lembra disso? Então funciona desta forma.
Quando eu tomo uma decisão aqui no cateto horizontal, que é livre-arbítrio, eu aciono um infinito de possibilidades, é um infinito mesmo, tá? Um infinito de possibilidades que a soma dos dois gera o que eu posso chamar de destino. Mas eu posso mudar meu livre-arbítrio a cada hora. A cada hora. A cada hora. Entendeu? Então é uma questão de livre-arbítrio. Decisão. Tomar decisões. Então faz parte tomar. Nós estamos dentro de um determinismo? Sim. Estamos dentro de um contexto? Sim, claro que estamos. Mas dentro desse contexto determinista, nós podemos tomar decisões. E essas decisões vão refletir nesta existência e na próxima. Por isso que a soma está ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, você reflete nessa existência, porém, as suas decisões dessa existência, vai refletir na próxima. Veja, então não podemos pensar só no aqui e agora, mas entender que decisões vão jogar lá na frente, em outras existências. Como castigo? Não, claro que não, é evidente que não, mas como aprendizado. É um desdobramento de situações. Desdobramento de situações. E sempre educativas. Sempre educativas. Um momento de amor cobre uma multidão de pecados. Lembram disso? Então, uma mudança real de atitude, faz com que tudo se transforme, tudo se modifique. A gente passa a enxergar a vida, a existência, pessoas e situações de um outro jeito. Não é de uma forma ingênua, não. A doutrina espírita não nos ensina a sermos ingênuos. Sermos racionais, discernimento, bom senso, respeitoso, para que a gente consiga quebrar os nossos preconceitos. Então, todos nós temos algum tipo de transtorno mental? Sim, com certeza. Quanto mais a gente estuda, mais a gente se identifica, não é assim? É exatamente. E de perto, ninguém é normal. Tudo bem? De perto, ninguém. Todos nós trazemos. Visíveis ou não visíveis, com alta intensidade ou baixa intensidade, todos nós trazemos algum tipo de transtorno. Mas nunca na condição de punição, sempre de educação. Ok? Então nós vamos falar hoje sobre o TDAH, que significa o quê? Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Está mais perto de nós do que a gente imagina. Isso se nós não tivermos exatamente aí. Antigamente se falava TDA, que era sem hiperatividade. Hoje se fala em TDAH com hiperatividade. Então isso é muito mais comum hoje, você falar TDAH do que somente TDA. Antigamente se dividia, coloquei os dois, mas hoje se fala muito mais com hiperatividade. Aí temos 10 causas prováveis, 8 envolvendo provas e expiações e 2 envolvendo missões. Então, quando nós falamos em transtornos mentais, nós vamos entender que existem 10 causas, que nós já estudamos sobre elas, todas elas de alguma forma estão vinculadas aos transtornos mentais, 8, e 2 têm a ver com missões, fora as causas atuais. Nós temos também causas atuais que podem começar agora, como podem somatizar com o que já existe. Entenderam ou não? Quer dizer que o que eu estou fazendo hoje pode começar agora? Sim. Pode somatizar com o que eu já tenho? Sem dúvida. Não tem nem dúvida. Então temos causas prováveis e causas atuais. No caso do TDAH, numa visão científica, primeira coisa, não é uma doença mental. Não é uma doença mental. Ok? Por mais que esteja na classificação do CID, Código Internacional das Doenças, mas para fins de estudo, de pesquisa e de tratamento, mas não é exatamente classificada como uma doença mental. Então está lá no CID-11, código 6A05, aí foi 0, 1, 2, Y e Z. Vocês vão perceber que eles classificam de acordo com a característica de cada situação e o tratamento baseado naquela classificação. Quem que faz essa classificação? O médico.
São especialistas, são pesquisadores, são cientistas, são psiquiatras. Então, são médicos que fazem o diagnóstico de acordo com o comportamento. De acordo com o comportamento, ok? O TDAH e a ansiedade caminham juntos. Quem tem esse transtorno sabe o quanto é ansioso. Olha, interessante. Então, sempre um transtorno, ou quase sempre um transtorno mental, sempre traz algo junto. Nunca é só aquilo. Nunca é só aquilo. Ou raramente é só aquilo. Então, quem sofre desse transtorno percebe o quanto que o seu nível de ansiedade é acima do normal. Porque ansiosos todos somos. Todos somos. Todos nós carregamos esse nível de ansiedade. Todos nós. Faz parte da condição humana, inclusive. Principalmente dessa fase de transição. No caso, quando ela extrapola, quando existe um excesso, aí realmente o problema é muito grave. É muito grave. Eu vou antecipar algo para vocês, mas cabe em todos os transtornos mentais. Mas a ciência está descobrindo isso hoje, bem 2025. Mas cabe. Eu estava pesquisando no período das férias, eu estava pesquisando sobre o mal de Alzheimer, sobre o que a ciência vem trazendo, os cientistas, os pesquisadores. E é interessante quando a ciência fala, porque vem justamente de encontro com aquilo que a doutrina espírita, principalmente os livros de André Luiz, que já estavam esclarecendo isso há mais de 50 anos atrás, com outros nomes, claro, mas tá. Existe algo dentro do nosso cérebro, existe a região do nosso cérebro chamada córtex, tudo bem? O córtex, ele ocupa aproximadamente, ele pesa aproximadamente 10% da nossa massa corporal, o córtex, ok? Então veja, então 73 quilos ele vai pesar mais ou menos 730 gramas, mais ou menos. Ele consome 1/4 da energia que nós consumimos, 1/4, tudo vai para o córtex, 1/4 de tudo que a gente alimenta, toda essa energia vai para o córtex, para processar informações. Estão entendendo? Veja, é 10% da minha massa corporal e ele ocupa 1/4, 25% de tudo que eu consumo vai para ele, para processar 86 bilhões de neurônios. Só na região chamada córtex. Tudo bem? E entre os neurônios existe algo chamado astrócitos. Anotem porque vai cair na prova. Ok? Astrócitos. Astros vem de astros, estrela, citos vem de células, célula estrelada. Então, astrócitos. Astrócitos. Astros vem de astros, estrelas, citos vem de células, células estreladas. Interessante isso. Interessante de saber disso. Os astrócitos têm a função de alimentar os neurônios, dar um suporte para os neurônios e recolher o lixo. Essa é a novidade da ciência. Além de alimentar, ela já sabia disso, além de dar um suporte, eles são encarregados de tirar o lixo. O que é lixo? Resíduos. Tudo que se processa cria resíduos. Quando a gente coloca um monte de lenha para queimar, depois de 24 horas que você vai ver, o que tem lá? Cinza. Então, tudo que se faz na natureza, tudo, cria-se resíduos. Tudo, absolutamente tudo. Veja, nós nos alimentamos. Uma parte desse alimento, o corpo acaba expelindo, não é isso? O que ele não usa, ele põe para fora. Então, tudo que acontece na natureza, vamos lembrar aqui de uma lei de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, mas que tudo se transforma. Então, para se processar informações, gera-se resíduos. Esses resíduos astrócitos servem como lixeiros. Eles retiram esse resíduo. Tudo bem? Vamos fazer uma outra analogia. Nós produzimos lixo? Sim ou não? Muito, inclusive. Você tem o lixo diário e você tem o lixo semanal. Tem aquele lixo que você não precisa ser diário, mas o reciclado, por exemplo.
Não necessariamente ele é diário, às vezes ele é semanal, mas é lixo. E você tem que descartar, sim ou não? O que aconteceria com a nossa casa se ficássemos um mês sem retirar o lixo? Estou fazendo uma analogia, porque é isso que acontece. Então, os astrócitos, eles retiram esse lixo, jogam na corrente sanguínea e chegam até o rim, e o rim termina o serviço. Só que nós estamos produzindo lixo acima da capacidade de retirada. Lixo mental. Lixo mental. Lixo mental. No caso do Alzheimer, é a preocupação. Mas tem mágoa, ressentimento, tem outros sentimentos. Mas no caso do Alzheimer, mas em todos os transtornos mentais isso está funcionando. E aí, o que acontece no caso do Alzheimer? O neurônio começa a morrer. Porque a quantidade de lixo faz com que ele pare de funcionar. E aí ele vai atingir primeiro a memória de curto prazo. Depois ele vai atingir a memória de médio prazo. Depois ele atinge a memória de longo prazo. Entenderam ou não? Os neurônios morrem pelo excesso de lixo produzido. Estou falando do excesso de lixo produzido. Deu para vocês entenderem como funciona isso? A natureza ela é sábia, mas ela tem um limite. Ela tem um limite. Uma outra analogia. Imagine vocês, uma pessoa com aproximadamente 70 anos, está num estado terminal. Vamos imaginar uma situação, ok? E ela decide que ela vai doar um rim. Tudo bem? Sem problema. Na outra ponta, tem uma pessoa com 20 anos precisando de um rim. E já vai sair daqui e vai entrar ali. Depois de 5 anos, quantos anos tem esse rim? 80. Fazer a conta de novo. Vamos fazer a conta de novo. Essa pessoa tem 70 anos, ok? E vai doar um rim. O outro lado tem 20 anos e vai receber esse rim. Já está tudo certo. Depois que esse rim sair daqui e vir para cá, depois de 5 anos, quantos anos tem esse rim? 25, pessoal. 25. Veja, isso acontece com os nossos órgãos. Ele não tem idade cronológica. Tudo bem? Não tem idade cronológica. Eu estou envelhecendo, eu estou esquecendo. Não! Muito pelo contrário. Você está envelhecendo porque você não está estimulando os seus neurônios com outras atividades. Ele precisa ser estimulado com outras atividades. Ok? Então, uma pessoa com 70 anos tem muito mais capacidade de aprender do que uma pessoa de 20, porque ele tem muito mais experiência, muito mais informação. E às vezes a pessoa de 70 anos, só uma analogia aqui, tem muito lixo ali parado. E os astrócitos não estão tendo condições de tirar esse excesso de lixo. Entenderam como funciona? Uma pessoa de 20... De 5 anos depois, ele tem 25 anos, aquele rim. Como se ele estivesse se regenerando. Ele se regenera. Deu para vocês entenderem ou não? Como funciona? Por isso que eu fiz essa analogia. Então não tem 75 anos, tem 25 anos. 20 mais 5. Porque os órgãos se regeneram. Todos os órgãos se regeneram de acordo com o estímulo. Perceberam? Então, temos os astrócitos, sim, eles, além de dar suporte, além de alimentar, eles são responsáveis pela retirada do lixo. Estou falando do lixo mental, porque nós criamos resíduos. Sim, nós criamos resíduos. Eu estou preocupada com uma situação que vai acontecer. Sim, sem dúvida. Todos nós temos as nossas preocupações, mas mais de 80% das nossas preocupações não tem nada a ver com a gente. Nada a ver com a sua vida. Estou preocupado com o capítulo de amanhã da novela, o que vai acontecer. Deu para vocês entenderem ou não? Estou preocupado com as crianças lá na Bósnia. Tudo bem, nada contra as crianças das Bósnias, mas o que você vai resolver? Pode falar. E a outra? Como assim? Sim, você tem.
Então, veja bem, esse rim, saindo de 25, indo para 70, ele não vai ter 70 anos. Ele vai receber aquilo, de acordo com o estímulo que ele tiver, ele se regenera. Agora, a pessoa de 70 está mais calma, então assim, esse rim vai se contaminar. Está mais calma. Quer dizer, mais quieto, mais perdeu um pouco mais da sensibilidade. O rim, ele vai trabalhar sobre impulsos. Eu sei, mas a pessoa de 70 anos não tem o que tem de 25. Mais leve. Talvez fisicamente não tenha. Mas você voltando, será esse risco contamina? Não contamina. Ele depende de estímulos. Não absorve esse lixo? Não. Ele absorve e libera. Ele absorve o rim, uma das funções do rim é isso. Então nós temos uma célula chamada astrócitos. Vocês anotaram? Porque vai cair na prova, pessoal. Ok? Então, quando você fala em doenças mentais, transtornos mentais, vamos entender que lixo mental é o que nós produzimos em excesso. Até uma certa quantia, ele retira. Passou daquela quantia, ele não retira mais, não tem capacidade de retirada. Esse excesso vai matando os neurônios por sufocamento. Tudo bem? Então vamos lá. Então o TDAH e a ansiedade caminham juntos. Depois a gente vai falar sobre depressão e ansiedade, a gente vai detalhar sobre isso, ok? É um transtorno neuropsiquiátrico que comete criança, adolescente e adulto. Tem muito adulto aí com TDAH? Não precisa levantar a mão, não. Você fica tranquilo, né? Não precisa não, né? De alguma forma. Né? Então, crianças, adolescentes e adultos. Veja, é uma mente acelerada. É uma mente acelerada. Se é uma mente acelerada, é uma mente ansiosa. Ok? Porque tenta prever o que vai acontecer no futuro. Prever e controlar. Prever e controlar, ok? Não dá para você prever, muito menos controlar. Nós não temos o controle de nada. Essa é uma outra verdade dura de engolir, né? Dura de engolir. Nós não temos o controle de absolutamente nada. Nada. Talvez as nossas reações frente a situações que nós não temos o controle. Entenderam ou não? Talvez as nossas reações frente a situações que nós não temos controle. Talvez, nem sempre. Nem sempre. Ok? O diagnóstico ideal é aquele feito até os 12 anos. Esse é o ideal. Só que tem um adulto que já tem isso, já faz décadas e nunca teve um diagnóstico. Mas o ideal hoje, estou falando do século XXI, por isso que eu coloquei aqui, ó, século XXI, tudo bem? Entendam vocês que houve um investimento maciço da espiritualidade superior a partir da década de 90 na área de transtornos mentais, porque milhões de espíritos, e principalmente no Brasil. Por quê? Principalmente no Brasil. Hoje o Brasil está ali no ranking de transtornos mentais, ansiedade, depressão, está lá. Muitos transtornos mentais estão no Brasil, estão lá. Você não está em primeiro, está em segundo, você está em segundo, está em terceiro, você não está em terceiro, está em quarto, mas está sempre entre os 5 primeiros. Por quê? Eu não falei nada, pessoal. Eu só fiz um comentário, né? E é fácil de explicar isso. É hereditário? Quase, né? Quase. Tem um livro chamado Brasil, Pátria do Evangelho. Tudo bem? Brasil, Humberto de Campos, ok? E lá ele explica isso. Esse livro tem uns 40 anos já, não é de agora não. Não é de agora não, né? Veja, o Brasil... Ainda era Humberto de Campos, pegou e passou no irmão X. Sim, exato, era Humberto de Campos, a família queria direitos autorais, e aí ele falou, então não fala mais Humberto de Campos, coloca irmão X, porque a família queria direitos autorais na época. Tudo bem? Isso é bem provas e expiações mesmo, né? Então veja, nesse livro de mais de 40 anos, ele já estava traçando esse quadro, Então o Brasil ele é considerado
o Hospital Psiquiátrico de Jesus. Eu não estou brincando, pessoal. Pode ficar pior. Pode deixar um pouquinho pior a situação? Pode. União Espírita Jundiaense. Não sei se vocês já ouviram falar, né? É um hospital psiquiátrico, para quem não sabe. Para quem não sabe, União Espírita Jundiaense é um hospital psiquiátrico, né? Tem gente aqui internada faz 30 anos. Não sou eu. Não sou eu. Eu estou há 27. Eu faço 50. Tá, entendeu? Então, União Espírita Jundiaense, que tem 86 anos, né? Tem gente internada há 30 anos, eu estou há 27, então não cheguei lá ainda, ok? Mas é muito maior do que vocês veem, tá? Só que tem vários andares para cima, para baixo, para lá, para trás, é enorme esse hospital. Tem bastante para baixo. Não pode cutucar muito, Então o Brasil é considerado o Hospital Psiquiátrico de Jesus. Então todas aquelas almas falidas da Europa, ok? Da Europa, reencarnaram no Brasil. Jogou tudo para baixo. Assim parou. Inclusive nós, né? Viemos todos em tratamento. É bom ou é ruim isso? É ótimo, pessoal. Estamos internados no hospital psiquiátrico em tratamento. É ótimo, é uma notícia boa. Ok? Então, por isso, quando você olha, né, no ranking, por que tem isso, por que tem aquilo, por que está em terceiro, em quarto, em quinto, está explicado. No livro Humberto de Campos, ele já estava falando sobre isso, 40 anos atrás. A previsão é de melhoria e alta ou está... A alta está longe. Já mandava a escolha para cá. Exato, 8.000 quilômetros de praia e ninguém invadiu, não precisava, ia vir de barco, ia vir de avião, ia vir de navio, não precisava invadir não, eles viriam de qualquer jeito. De qualquer jeito chegamos no Brasil, sem nenhum tipo de agressão ou violência, viemos naturalmente. Então o Brasil é considerado o Hospital Psiquiátrico de Jesus. Então, está explicado nesse livro de Humberto de Campos. Por isso está sempre um ranking entre as 5 nações com mais problemas de transtornos mentais. Em tratamento. Isso é ótimo. Não tem nada de errado com isso. Que bom. Menos mal. Então, o diagnóstico quando é feito até os 12 anos, se começa um tratamento. Porque quem tem TDAH precisa de tratamento. Precisa de medicação específica, precisa de terapia. Então, quando o diagnóstico é feito antes dos 12 anos, ou até os 12 anos, o tratamento consegue chegar em resultados melhores. Tudo bem? Então, hoje é a ciência que fala isso em relação a esse diagnóstico. Não é um déficit intelectual. Também não é um déficit intelectual, ok? É um excesso de pensamento. Então pensem vocês que o nosso processador tem uma capacidade. Só que ele não está suportando aquela capacidade de processar tantas informações num curto prazo. Vamos voltar. 50 anos atrás, o volume de informação que chegava para uma pessoa. Quanto que é hoje? É no mínimo 100 vezes maior. A quantidade de informações comparado com 50 anos, o que chega no mesmo espaço de tempo, chega a ser 100 vezes maior do que era 50 anos atrás. Deu para vocês? Dá para suportar isso? O processador não suporta. Ok? Isso deixa desatento e hiperativo, sem foco e agitado de alguma forma. As pessoas não param quietas, literalmente falando. Elas não conseguem parar quietas. Pernas e braços, você percebe que é uma pessoa inquieta, irritável.
porque não suporta essa quantidade de informações que tem. Então isso faz com que não mantém o foco. Fora isso, traz outras comorbidades. Então, não é só o TDAH, mas traz outras comorbidades. Mas pensem nisso sempre como tratamento, sempre como cuidado. E se veio nesta época, nessa quantidade, é porque nós, como ciência, como sociedade, mais ciência do que sociedade vem depois. A sociedade está começando agora a olhar para isso, mas a ciência já está olhando para isso há algumas décadas. Justamente porque é o melhor momento para tratamento. Imagine isso há 100 anos atrás. Imagine isso há 100 anos atrás. Perceberam? Então a espiritualidade às vezes segura para que a ciência evolua, para que a sociedade melhore, para trazer esses espíritos. Aí eu gosto muito dessa frase: almas que vêm do espaço para progredir em nossos braços. Almas que vêm do espaço, né, uma forma romântica, romantizada, almas que vêm do espaço para progredir nos nossos braços. Eles são irmãos nossos, somos nós. Tem uma outra ideia. Pode falar, Paulo. Tem que eles perderem o foco, né, a atenção, quando eles põem, colocam a atenção em alguma coisa, eles têm hiperfoco. Hiperfoco, até coloquei hiperfoco. Eu ia falar sobre hiperfoco. Os 3 tipos de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você tem o primeiro, chamado de desatento. Literalmente, ele não consegue manter a atenção, porque ele está olhando para várias coisas ao mesmo tempo, ou pensando em várias situações ao mesmo tempo. Ele é hiperativo e impulsivo. Então, 3 características marcantes de quem tem TDAH. Você tem aí uma desatenção crônica, você tem uma hiperatividade crônica e você tem uma impulsividade crônica. Estou falando em linhas gerais, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Por isso que no CID-11 eles dividem 1, 2, 3, 4, 5, em 5 categorias. Aí cada categoria é um tratamento específico. Aqui nós estamos generalizando, ok? Em alguns casos, a combinação dos 3. Em alguns casos, é desatento, é hiperativo e é impulsivo. Tanto que hoje o símbolo de uma pessoa com TDAH é o cordão laranja. Interessante, né? Que a sociedade está se movimentando nesse sentido e para cada situação traz um cordão para ser identificado, não para ele, mas para a sociedade. Então você olha um cordão, reconhecendo o cordão, você sabe como interagir com aquilo. Como interagir com aquilo. E a gente não sabe. E a gente está aprendendo com eles. Essa semana aconteceu outro fato, foi bem menos grave do que aconteceu aquela vez, mas aconteceu, ainda bem que foi bem levinho grave. Tem uma moça que tem autismo aqui, ok? E aquela vez ela veio, abraçou, todo mundo bateu palma, e a mãe dela precisou levar ela para fora para controlar. Ninguém sabia, tudo bem. Essa semana, eu estava ali, ela fazia assim para mim. Aí eu fui lá e dei um beijo no rosto dela. Aí ela fazia assim de novo. Eu dei um beijo no rosto dela. A mãe dela falou, não, ela só quer mostrar para você a maquiagem. Então, desculpa aí. Perceberam como a gente aprende com eles? Ela só queria mostrar a maquiagem para você. Ela queria mostrar a boneca que ela tinha. A gente não sabe, pessoal. Por isso que é interessante essas situações, porque você vai aprendendo. E interagindo, você vai aprendendo. Então são fatos que nós, como sociedade, estamos sendo chamados também a trabalhar, a participar, a interagir, a aprender, a auxiliar. Ou a gente tem esse problema com a gente, ou alguém muito próximo da gente, ou no nosso ambiente. Nós, como sociedade, nós estamos sendo chamados a colaborar. Almas que vêm do espaço para progredir nos nossos braços, veja. Para que a gente possa contribuir de alguma forma, ajudar de alguma forma. O aprendizado é para nós também. É para nós também. Você quer ver uma coisa? Essa pessoa que você está falando, ela estava lá atrás. Sim. Só que ela não vinha tomar passe, da câmara do passe. Demorou o grupo entender que tinha que ir lá dar o passe nela lá. Exato.
A gente está aprendendo, pessoal. Não tem nada de errado com isso, a gente está aprendendo. Para ver como nós somos ignorantes, no bom sentido, mas como a gente tem que aprender justamente para auxiliar. Okay? Então, existem alguns casos, e é interessante quando eu falo em desatento, hiperativo, impulsivo, em alguns casos os 3, porque vai de encontro àquelas 8 causas anteriores. Lembra das 8 causas anteriores? São 10 causas prováveis, 8 causas relacionadas com provas e expiações e 2 causas relacionadas com missões. Tudo bem? Veja, fatores. Ainda estou aqui na área genética, tá? Na área científica. Genético, ambientais e neurobiológicos. Então, uma pessoa com TDAH, você tem fatores genéticos? Sim. Você tem fatores ambientais? Sim. E você tem fatores neurobiológicos. O que seriam fatores genéticos? É uma combinação de muitos genes. No caso do TDAH, uma combinação de muitos genes. Os gêmeos idênticos são mais suscetíveis a essa situação, porque geneticamente eles são quase que idênticos. Os gêmeos idênticos, né? Chamado de univitelinos, não os bivitelinos, univitelinos. Eu tenho um irmão comigo que é bivitelino, eu tenho filhos gêmeos que são bivitelinos. Estou falando aqui univitelinos. Então, os gêmeos idênticos, eles trazem essa característica, porque geneticamente eles são muito semelhantes. Então, você tem uma combinação de... Então, a ciência fala, olha, o TDAH, visto pelas lentes da genética, é uma combinação de genes que gera essa impulsividade, essa hiperatividade. Isso é um fator genético. Lembram do MOB? Aí você, às vezes, tem um pai, você tem uma mãe que vai somatizar com aquilo. Então, você somatiza, você traz aquilo. Se você não trouxer aquilo no seu MOB, no seu modelo organizador biológico, a informação do pai ou da mãe ou dos dois juntos não vão alterar essa condição. Por mais que o seu pai ou sua mãe ou os dois tenham isso, se você não trouxer isso no seu MOB, isso vai influenciar, mas não vai determinar. Lembram disso? Então, por mais que o pai tenha, a mãe tenha, ou os dois tenham, isso é um fator influenciador, não determinante. Quem é o fator determinante? O MOB. Então, se você trouxer isso, aí somatiza. Se você já traz, somatiza. Se você não traz, só influencia. Não necessariamente. Pode ser, um sim, outro não. Quando a ciência fala, às vezes, né, muitos gêmeos são mais suscetíveis pela condição genética, mas não necessariamente não iguais. Tudo bem? Nesse sentido. Você tem fatores ambientais? Tem. Fatores ambientais podem gerar uma situação. Quais são os fatores ambientais? Excesso de produtos tóxicos na gestação ou primeira infância. Então, a mãe gestante, se ela tem muito contato com produtos pesticidas, por exemplo, chumbo, né, você vai perceber que existem situações aí que a mãe está muito próxima daquela situação. Isso pode gerar uma alteração genética e essa alteração genética criar essa situação. Pô, quando eu falo pode, significa que há uma possibilidade. O fator ambiental é uma possibilidade que pode agravar essa situação. Você tem o que também? Estresse e a diversidade familiar. Aquele estresse constante, aquele estresse crônico, aquela família que briga o tempo todo, discute o tempo todo. Isso são fatores chamados ambientais. Então, você tem a condição genética, sim, mas você tem fatores ambientais, externos e internos. O que seriam externos? A exposição com produtos tóxicos, pesticidas, por exemplo, a mulher gestante, ou com produtos como chumbo, por exemplo. E você tem o estresse constante, crônico, picos de estresse e um ambiente familiar de muita discussão. Isso gera uma situação que pode trazer TDAH. Que pode trazer. E você tem fatores neurobiológicos. Que são fatores neurobiológicos? SNC, Sistema Nervoso Central.
Tudo bem? Aí também tem que falar no MOB. A dopamina e a noradrenalina, que é um sistema de recompensa que todos nós temos. Veja, olha interessante isso. O que é um fator neurobiológico? Estamos falando do sistema nervoso central, onde você tem neurotransmissores, você tem substâncias como a dopamina e noradrenalina, que são muito ativados. O que significa isso? Que a pessoa busca aquilo constantemente para ter um prazer momentâneo, para ter um sistema de recompensa, para que o cérebro despeje nele a noradrenalina, dopamina e noradrenalina. Então isso tem a ver com causas atuais. Você tem fator genético, você tem fator ambientais, mas você tem no seu MOB essa característica, você traz essa informação que é alimentada pela sua condição atual, onde você busca e você somatiza com aquilo. Pode falar. Exato. O problema não é o jogo, é o excesso. O problema nosso nunca é a situação em si, mas é o excesso daquela situação. São horas e horas e horas e horas consumidas com situações irreais. Isso gera um processo que acelera e produz dopamina e noradrenalina, um sistema de recompensa. Só que alimenta ainda mais o TDAH. É diferente. Porém, esportes radicais de alto também geram isso, mas os esportes radicais de alto são esporádicos, não é todo dia, toda hora, a todo momento. Ele até gera isso, mas não na condição de você ficar horas trabalhando aquilo constantemente, todos os dias. Então, os esportes radicais geram isso também. Isso entra em fatores neurobiológicos, que, dependendo do esporte, são desnecessários, porque o risco, isso gera a dopamina, a noradrenalina em excesso, isso pode gerar um TDAH. Aí vocês chamam isso de neurobiológicos. Mas não o esporte. O esporte normal. Está falando de atividade física melhora, faz parte do tratamento daí. Aí é tratamento, ok? Então, quer dizer, a atividade física, até a própria espiritualidade hoje está nos falando, nunca falou tanto, mas hoje está falando muito mais sobre a necessidade de uma atividade física. Interessante, por décadas a espiritualidade nem comentava sobre esse assunto. E agora eles estão falando sobre a necessidade de uma atividade física. Interessante isso, ok? Então, na visão espírita, nós tínhamos falado sobre isso, trazem parte de um processo evolutivo nessa fase de transição planetária. Então, vamos explicar isso. Esses transtornos mentais é o final da fase de provas e expiações e início de regeneração. Não necessariamente poderia ser assim. Fomos nós que escolhemos isso. Se for uma escolha nossa. Que a fase de transição ia acontecer? Ia, porque isso é um processo normal em todos os mundos. Na nossa galáxia, que tem milhões de sóis e bilhões de planetas, existem centenas de planetas em transição planetária. Só na nossa galáxia. Então, o processo de transição planetária é um processo, no nosso caso, primitivo, provas e expiações, regeneração, mundos felizes em celestes. Então, transição planetária está acontecendo sempre. Mas essa transição planetária pode ser feita pelo amor ou pela dor. No caso de provas, expiações e regeneração, é o único caso que normalmente é feita pela dor. Por escolha nossa. É escolha nossa. A escolha da espiritualidade é sempre o amor. Nós escolhemos a dor. Então, nessa fase de transição planetária, todos os transtornos mentais, de alguma forma, aceleram o processo evolutivo. Todos os transtornos mentais aceleram o processo evolutivo. É um tratamento mais intensivo, mais específico. Talvez uma existência, ou duas existências, ou até 3 existências, com um tipo de transtorno para economizar milênios. Ou do indivíduo ou
No indivíduo e na família. Às vezes o indivíduo vem para trabalhar a família, às vezes a família vem para trabalhar o indivíduo. E às vezes os dois. Entenderam ou não? Às vezes aquele espírito pede um transtorno mental para auxiliar a família. Olha interessante isso. É o caso de missões. E às vezes a família, ao contrário. E às vezes são os dois. Às vezes são os dois. Às vezes os dois. Tudo bem? Por isso fala que tem uma parte ali que é missões. Nesse caso especificamente, o tratamento na visão científica, ela é feita de que forma? Terapias e medicamentos. TDAH necessariamente precisa de medicamento receitado, diagnosticado por um especialista. Por favor, não é o Google que faz isso não, tá? Ele pode até auxiliar, mas não é ele que faz isso. É um médico, é um psiquiatra, é um pesquisador, é um neurocientista. É ele que faz isso. É ele que faz isso. Então, terapia com medicamento, terapias comportamentais, chamadas psicoterapias, necessário para desacelerar, para focar. Então você tem técnicas e métodos e dinâmicas apropriadas para isso. Você tem o estabelecimento de rotina e estrutura, porque o TDAH, ele tem, é tudo muito assim, tudo muito perdido. É 10 coisas ao mesmo tempo, começa um monte de coisa e não termina nada. Não é assim? Começa um monte de coisa e não termina nada. Então, para quem tem esse transtorno, o estabelecimento de rotinas e estrutura é necessário. Começar e terminar, começar e terminar, começar e terminar. Ele vai fazer isso sozinho? Ele vai conseguir? Não. Por isso que ele precisa passar por terapias comportamentais antes, para que o especialista, o psicólogo, o psiquiatra possa indicar qual é o tipo de rotina e estrutura para que ele possa se centralizar, para que ele possa fechar. Terapia cognitiva comportamental. Terapia cognitiva comportamental. Então, quem traz esse transtorno precisa de tratamento psicológico mais medicação específica. Mais especificação. Para quê? Justamente para manter o foco no que está fazendo. Para fechar. Imagine alguma coisa que você está aberto, você tem que fechar. Se eu estou fazendo aquela atividade, eu estou naquela atividade. Eu tenho que começar e terminar. Começar e terminar. Então o objetivo é esse. A presença da família é extremamente importante. É extremamente importante. Qualquer transtorno mental. Ali você tem espíritos afins, você tem aprendizado, você tem provas, você tem expiações, você tem missões. Cada caso, cada situação é particular. Não queiram generalizar. Não queiram generalizar. Nós nunca sabemos o que está por trás daquilo. Às vezes nem o próprio espírito sabe, nem a própria família sabe, nem é tão importante assim. O importante é saber que se está na situação, eu tenho que cuidar da situação da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Tudo bem? E aí acontece uma situação que já vem acontecendo que sempre aconteceu, mas agora está acontecendo mais, que está no livro A Gênese de Allan Kardec. Se eu não me engano, no capítulo 27, não anotei ali, capítulo 27 do livro A Gênese, a geração nova. É o 5º livro da série, depois de Céu e Inferno vem a Gênese, e aí tem um capítulo lá que fala sobre a geração nova. O que é a geração nova? Pensem vocês que é emigração e imigração de espíritos. O que é emigração e imigração? Entrada e saída, ok? Então tem muitos espíritos chegando e espíritos saindo. Essa questão de emigração e imigração é algo comum. Em todos os planetas acontece isso. Em todos os planetas. Emigração e imigração. Aonde está a nossa verdadeira casa? Onde é a nossa verdadeira casa? É o universo. A nossa casa é o universo. Ok? Os planetas são escolas. Os planetas são somente escolas. Cada escola de acordo com o aprendizado. Mas qual é a verdadeira casa? É o universo.
É um universo. Chega um momento que nós não precisamos mais reencarnar? Sim, vai demorar um pouco, tá? Calma, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Não dá também para sair do mundo de expiações e pensar assim, aquela pessoa é tão boa que ela já vai para o mundo celeste. Não queira pular degraus, não existe a menor possibilidade disso. Não existe a menor possibilidade disso. Cada mundo, para vocês entenderem de uma forma didática, só de uma forma, ele é dividido em 5 partes, cada mundo. Então eu tenho um mundo primitivo, recém-nascido. Eu tenho um mundo primitivo, criança. Eu tenho um mundo primitivo, adolescente. Eu tenho um mundo primitivo, adulto. E eu tenho um mundo primitivo, terceira idade. Então todos os mundos, a gente pode dividi-lo em 5. Então eu tenho um mundo de provas e expiações nascendo, tenho um mundo de provas e expiações criança, mundo de provas e ações adolescente, mundo de provas e expiações adulto e mundo de provas e ações terceira idade, é onde nós estamos. Aí eu tenho um mundo de regeneração nascendo, entenderam? Que cada mundo você pode dividir em 5 fases, 5 ciclos. Você pode sair de um mundo de provas e expiações adulto e ir para um mundo de regeneração, no máximo, adolescente. No máximo. Mais do que isso você não vai. Talvez você não vai nem nascendo, mas você vai criança ou adolescente. Mas você não vai para o mundo de regeneração adulto, nem terceira idade. No máximo. Se você for um espírito, top. Tudo bem? Top. Que acho que não é o caso, ok? Acho que não é o caso. Então, no máximo. Então, ir para o mundo celeste não tem cabimento. Tem um lugarzinho para nós no mundo celeste? Tem, sim. Isso é inquestionável. Nossa matrícula já está feita? Já está feita. Está nos aguardando chegar lá. Isso é um fato. No mundo feliz, no mundo celeste. O nosso, vou falar em nome, porque nome tem a ver com personalidade. Mas o nosso registro, vamos dizer assim, já está. Chegaremos? Com certeza. Mas cada mundo também é uma sequência de degraus. Então, quando falo em emigração e imigração de espíritos, você tem mundos próximos trocando informações. Mundo próximo. Você não tem... Às vezes você tem um missionário. Vamos falar de Jesus, né? Que ele já era um Cristo há 4,5 bilhões de anos atrás. Que é a idade do nosso planeta Terra. Ele já era um Cristo há 4,5 bilhões de anos atrás. E tem... Oi? Não, ele foi promovido a Cristo solar. Não, ele também cuida de um planeta agora, que nós descobrimos recentemente, Quirion, que é onde vai os degradados do planeta Terra. Assim como houve os exilados de Capela, está acontecendo isso. Então, os espíritos que não estão mais em condições de reencarnar no planeta Terra, devido a nível de violência, de agressividade, estão sendo levados para esse mundo, que também é cuidado pelo nosso Cristo. Mas ele é um Cristo solar. O que é um Cristo solar? Que cuida de um sistema solar. Então, eles vão evoluindo. Então, você tem um Cristo planetário, um Cristo solar, um Cristo galáctico, um Cristo intergaláctico, e isso vai embora. Entenderam? Então, a nossa galáxia, que é uma entre bilhões, isso quem fala é um telescópio chamado James Webb, que é o mais moderno que se tem, ele já confirmou que existem bilhões de galáxias. Veja, e esse número muda, tá? Vou falar em bilhões, mas isso muda. Bilhões já é uma certeza. E cada galáxia tem bilhões de sóis. E cada sol é um sistema planetário. De 5 a 8 planetas. E cada planeta tem seu Cristo. Então, nossa galáxia tem bilhões de Cristos. Nós só conhecemos um. Então, existem Cristos mais velhos do que ele. Então, há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era um Cristo planetário.
O que veio depois eram espíritos de provas, expiações, e em alguns casos regeneração. Agora está começando a reencarnar regeneração. Agora, recentemente. Por isso que estamos em tratamento também. Então, o umbral está teoricamente vazio, porque reencarnamos todos. Pare para pensar, vocês, que na Segunda Guerra Mundial tinha aproximadamente 2 bilhões de espíritos encarnados. E hoje estamos em 8,5. Onde estavam os outros 6? Entenderam? Estava esperando um momento de reencarnação. Acho que nós estávamos no meio dessa conta, se eu não me engano. Então nós reencarnamos. O planeta Terra tem aproximadamente 30 bilhões de espíritos. Desses 30 bilhões de espíritos, condição humana, 8,5 está encarnado. O resto está no plano espiritual, nas camadas espirituais. São 7 camadas espirituais. Então, mais ou menos, temos 8,5 bilhões. Então, à medida que o planeta Terra vai se desenvolvendo, tem melhores condições de receber mais espíritos. É assim que funciona. Entenderam? Então, nós estamos nesta fase de transição. Então, quando se fala em emigração e imigração, estão chegando espíritos de início de regeneração, ok? Olha, interessante isso. Que estão reencarnando, que já estão entre nós, porém, a estrutura cerebral de regeneração, ela é diferente da estrutura cerebral de provas e expiações. Vibracional, eu estou falando. Uma condição vibracional. Eles são mais rápidos, vamos dizer assim. E aí eles encontram um cérebro lento, comparado com o que eles estão acostumados. Então, essa situação gera TDAH. Tá, vamos lá. 10 causas prováveis, 8 provas e expiações. 2 missões. Esse é o caso. É uma minoria. Aqui nós não estamos julgando. Só estamos falando que existem 10 causas, mas eu estou em provas e expiações. E a maior parte de cada 10, 8 é provas e expiações. 2 são missões. Então, esses espíritos de regeneração que trazem grandes potencialidades e têm uma inadequação cerebral. Entenderam? Como se eles pensassem mais rápido, é só uma analogia, e encontrassem um cérebro mais lento. Então eles têm uma dificuldade em adaptação. Grandes potencialidades, raciocínio muito rápido, mas muito rápido mesmo, são espíritos de bem e do bem. Então, pelo comportamento deles, a gente vai percebendo se é provas e expiações ou se é missão. Então, e essa inadequação, inadaptação cerebral está acontecendo. Isso pode gerar o TDAH, mas é uma minoria. De cada 10, 2, no máximo. Entenderam? Isso também faz parte de um processo de transição planetária. Vou dar um exemplo mais prático. O planeta Quiron, vamos chamar assim, é um planeta mais atrasado. Vamos supor que nós fôssemos parar há 10 mil anos atrás, com a inteligência que nós temos hoje. Como seria a adaptação da nossa inteligência para um cérebro de 10 mil anos atrás? Perceberam a dificuldade ou não? Teríamos dificuldade? Teríamos dificuldade. Então, esse ajuste, essa inadequação que acontece, isso faz parte de um processo chamado emigração e imigração. Então, quais seriam as causas prováveis? Por que eu falo prováveis? Porque ninguém, em sã consciência, pode falar isso é por causa daquilo. Não tem como saber. Isso só Deus sabe. E a espiritualidade superior que desconfia, silencia. A espiritualidade superior pode ser
uma causa provável. Quem sabe é Deus. A espiritualidade superior desconfia e não fala. E por que eles não falam? Porque não interessa. Simples assim. Portanto, que você trate o presente, cuide do presente. Ok? Então, vamos lá. Causas prováveis do TDAH. Marcas psíquicas, traumas anteriores? Sim. Causas prováveis do TH. Marcas psíquicas, traumas anteriores, de existências anteriores, que vem gravado no MOB, modelo organizador biológico. Nós trazemos essas marcas. Estresse extremo pode gerar isso ou não? Se você vive num constante estresse extremo, você pode gerar uma situação dentro de você, de ficar irrequieto, inquieto, impulsivo, desfocado. Veja, você traz um volume de informações. Temos que tomar muito cuidado com os volumes de informações que chegam para nós diariamente, sim ou não? Pare para pensar que mais de 50% é lixo. Lixo para ser jogado no lixo, não é nem para ser lido. Mais de 50% é literalmente falando, é lixo. Isso vai direto para a nossa estrutura cerebral. Os outros 30% tem que ser checado. Os outros 30% tem que ser checado com outras fontes. Ok? Talvez de 15 a 20% tem uma base. Por isso que eu teve que ser dado do universo, você me respondeu. Sim. Eu vou contar essa, pessoal. Eu estou num domingo em casa tranquilo, alguém liga para mim e fala assim, qual a idade do universo? Eu vou falar para mais. 13,8 bilhões de anos. Eu estou arredondando para mais. Aí ele falou, a resposta é 13,77. Eu falei, tá bom, aí. Vou pegar esse cara. Né? No domingo à tarde, ligar para mim para perguntar isso, pessoal. Né? Eu falei, vou arredondar para mais, seu Joaquim, 13,8. Estou arredondando para mais. 13,77. Tá bom, né? Tá bom, né? Então, estresse extremo. Estímulos contínuos, vejam, estímulos contínuos. Será que a gente precisa de estímulos contínuos? Horas e horas e horas e horas e horas. Num jogo, por exemplo, que você comentou. Esse é um estímulo contínuo. E agora parece que... Muito mais do que isso. Conflitos sucessivos. Conflitos, até quando não tem nada para brigar, o pessoal acha um motivo para brigar. Não é assim? Até quando não tem motivo, as pessoas acham um motivo. Veja, deixa essa risadinha de lado que eu não estou percebendo. Poluição visual. O quê? Poluição, estímulos contínuos. É uma coisa que eu estou vendo aumentar muito. Sim. Quando você está dirigindo, não necessariamente nas redes sociais, assim, externamente, eu estou notando, parece que fica até agressivo a quantidade de coisa. Sim. Estímulos contínuos. Poluição visual. Quando eu falo estímulo, eu estou falando não só dos 5 sentidos, mas visual, auditivo, ok? Principalmente. Isso gera o quê? Uma hiperatividade no cérebro que tem que processar todas aquelas informações num espaço curto de tempo. Isso gera um TDAH. Aí, missões particulares e familiar. Mas é pequeno, isso é exceção à regra. Ela existe sim, conflitos armados. Imagine, uma pessoa que está num conflito armado, ela está hiperatenta 24 horas por dia, 7 dias por semana. É ou não é isso? Ela está hiperatenta num conflito armado 24 horas por dia. Como é que fica o cérebro dessa pessoa? Ela descansa? Ela não descansa? Ela se alimenta? Ela não se alimenta? Ela está sempre pensando num perigo que está ali. Mantendo vivo. O que acontece com a estrutura cerebral? Gera nela um estresse, um estímulo contínuo. Isso altera. O nome técnico é neuroplasticidade autodirigida. Neuroplasticidade. Neuro vem de neurônios, plasticidade. Os neurônios, eles absorvem informações e eles vão se moldando de acordo com aquela informação. Neuroplasticidade autodirigida. É você que está fazendo aquilo.
Então os neurônios eles vão se modificando, vai se transformando de acordo com os estímulos que você está colocando ali. Então eu posso mudar? Deve. O que me falta? Vontade. Está no Livro dos Espíritos. É uma questão do Livro dos Espíritos. O que me falta? Vontade. No caso, assim, das pessoas que nem no Rio de Janeiro, que vivem até lá. Exato. Isso poderia... Pode, mas não tem nem dúvida, não tem nem dúvida. São fatores ambientais. São fatores ambientais. Então veja, quais são as causas prováveis do TDAH? Marcas psíquicas trazidas de outras existências, isso está no MOB, estresse extremo, você tem estímulos contínuos, por exemplo, conflitos armados, você tem conflitos sucessivos, às vezes até sem necessidade, e aí você tem a outra parte que são missões, que é a menor parte. Então nós estamos inseridos nisso? Estamos, todos. Nos cabe fazer o quê? Discernir. Qual que é o grande problema da humanidade hoje? Estou falando humanidade. Falta de espiritualidade, não é falta de religião, pessoal. A religião tem de monte para escolher. É falta de espiritualidade. Espiritualidade é um jeito de ser, não é exatamente um rótulo. É a falta de espírito no mundo que está gerando todo esse nível de estresse, estímulos contínuos, ok? Então você tem um materialismo, você tem um imediatismo, você tem um consumismo, veja, esse ismo no final, o que significa isso? Todo o excesso. Um materialismo, um imediatismo, um consumismo, isso gera o quê? Uma aceleração. Essas são excessos de pensamentos. Com isso, seus neurônios vão se modificando e geram o TDAH. Então, você tem fatores genéticos? Sim. Tem fatores ambientais? Sim. Tem fatores neurobiológicos? Tem fatores de existências passadas? Mas tem fatores atuais que dependem exclusivamente de mim. Dependem exclusivamente, não depende do mundo ou do que está acontecendo, mas depende exclusivamente de mim. Então vejam, esses estímulos, até coloquei aqui, ó, esses processos obsessivos podem potencializar, nem falei dos obsessores para isso, nem precisa, né? A gente dá conta sozinho, mas os processos obsessivos podem potencializar o transtorno. Então nós temos obsessores? Temos, o pior somos nós mesmos, mas temos os obsessores, ok? Eles potencializam isso, mas eles não são a causa. Eles não são a causa, ok? Não adianta afastar os obsessores e você manter o mesmo comportamento. Não adianta. Aí você tem, assim como ambientes inadequados e estímulos degradantes. Quer dizer que estar em ambientes inadequados, em contato com estímulos degradantes, gera uma neuroplasticidade e os meus neurônios passam a trabalhar numa aceleração acima do natural, acima do normal. Aí os astrócitos, que agora eu posso falar, vocês sabem do que eu estou falando, não conseguem retirar esse lixo mental. Lixo mental. E as pessoas estão adoecendo. Principalmente por excesso de lixo mental. Então, quando a natureza criou todas essas células, ela já criou com esses objetivos. Olha, vai criar um resíduo, esse ultraprocessador de 86 bilhões de neurônios, para processar essa quantidade de informações, vai gerar resíduos. É natural, é normal. Então, essas células que, além de alimentar, além de sustentar, serão responsáveis por a retirada desse lixo, jogar na corrente sanguínea, chegar até o rim e o rim descartar. Natural, normal, saudável. A natureza é sábia nos seus mínimos detalhes. Porém, tem um limite. Isso tem um limite. Quando passa desse limite, o astrócito não consegue retirar o lixo total, e o lixo vai acumulando. Imagine vocês a nossa casa, que você não tira o lixo por um mês. Ou quando tira aquele pouquinho. E o que vai acontecer depois de um mês? A casa adoeceu. A casa está doente, literalmente falando. É o que acontece com a nossa mente. E a mente mente. Concorda ou não?
Veja, olha, interessante isso. Então você passa a criar situações que não são reais. Que não são reais. Mas boa parte das situações, elas não são reais, elas existem dentro de nós, mas elas não são reais. Nós criamos situações. Porém, os 86 bilhões não sabe se é real ou não. O corpo não sabe se é real ou não. Para ele tudo é real. Ele passa a trabalhar em cima dessas informações. Então tem... Oi? É o que eu falo também quando a pessoa tem o síndrome do pânico, um alto grau de ansiedade, ela passa a vivenciar naqueles momentos um medo que pode ser irreal, né? Na maioria das vezes. Né? Na maioria das vezes. É o medo fictício. Exato. A pessoa tem todas as sensações, por exemplo, taquicardia, sudorese, Tudo. infartando. Exato, porque o corpo não entende que é irreal. Para ele está acontecendo. O corpo, é interessante, o espírito e o corpo físico só trabalham num tempo. O tempo presente. É o que está acontecendo agora. É o estímulo que é jogado para o corpo trabalha em cima do estímulo. Para ele não sabe se é passado ou se é futuro, se aquilo é real ou não é real. Para o corpo aquilo é real. Então dentro de nós existe algo chamado fuga ou luta. Já ouviram falar disso ou não? Fuga ou luta? Luta. Ou você foge da situação ou você encara a situação. Isso é natural. Todos nós temos isso. Isso aí, quem controla isso é algo chamado amígdala cerebral. Ela que controla essa reação instintiva. Então isso é natural. Mas o corpo, se você joga uma informação, ele não sabe se é real. Ou ele foge ou ele luta, que é natural isso. É instintivo isso. Só que isso gera um estresse biológico, um estresse neuronal, o nosso sistema imunológico fica comprometido. Olha, interessante. Então vou dar um exemplo mais prático. Imagine vocês que o nosso sistema imunológico é algo extremamente eficiente. Levou bilhões de anos no grande laboratório da natureza para chegar à complexidade que é. Porém, ele tem que ser usado, sim, nos momentos reais. Então, se você passa uma situação diária, 7 horas da manhã, vamos pensar assim, uma situação conflitante, 7 horas da manhã, de repente no trânsito, uma situação no trânsito, quase não acontece, né? Quase não acontece. E é lógico, o sistema imunológico percebe aquela situação e trabalha. 3 horas depois, você comenta com alguém, mas comenta com requintes de detalhes. O sistema imunológico trabalha de novo. Ele não sabe o que aconteceu há 3 horas atrás. Aí, a 1 hora da tarde, na hora do almoço, você põe de novo a situação. Ele não sabe, ele age de novo. Às 3 horas da tarde, às 6 horas da tarde, às 9 horas da noite. Como é que ele está à meia-noite, seu sistema imunológico? Veja. Aí aparecem as doenças, entenderam? As doenças aparecem, sim, só que quando elas aparecem, o sistema imunológico vai lá mas se ele está enfraquecido, perceberam como funciona? É assim que funciona. Por isso que não existem doenças, existem doentes. A natureza ela é perfeita, o nosso corpo físico levou bilhões de anos para chegar onde chegou. Então ele é uma máquina perfeita para durar média 100 anos. Para um planeta de provas e expiações. Se nós estivéssemos no planeta de regeneração, 120, 130 anos. Um planeta de regeneração, o corpo físico dura 120, 130 anos. Se vocês quiserem um planeta feliz, chega a 300 anos. Corpo físico. Num planeta celeste, chega a 400 anos. A encarnação. Porém, a nossa consciência nós tomamos aqui com 21 anos, mais ou menos, não é isso? 21 anos. Num planeta de regeneração é com 15 anos. Num planeta feliz é com 4, 5 anos. Num planeta celeste com 6 meses. Você já toma consciência de você. Num planeta, o último, o corpo deles, corpo físico, eles estão encarnados. O peso dele é igual ao peso do nosso corpo espiritual aqui.
Então vamos supor, né, vou falar do meu, 73 quilos. Meu corpo espiritual pesa aproximadamente 73 gramas. No planeta celeste, o corpo físico deles pesa 73 gramas. Quase flutuam. Deu para vocês entenderem como funciona? Então, no planeta regeneração, a expectativa de vida chega a 120, 130 anos. 120, 130 anos. Porém, a consciência de si mesmo demora. É menor, desculpa. Com 15 anos você já recupera. Aqui para nós é 21 anos. E aí, conforme você vai subindo, o seu corpo vai durando mais, a sua consciência é menor e o seu corpo físico vai ficando mais leve. Vai ficando mais leve. Oi. Então, no mundo celeste, se eu tiver 300 anos, eu posso falar para você uma garota de 200. Como eu nunca fui para lá, eu nem imagino como funciona isso lá. Né? Então, eu não tinha ido por essa analogia, pessoal. Entendeu? Eu não tinha pensado por esse ângulo. Ok? Mas é assim que funciona. Então os mundos vão evoluindo, nós também vamos evoluindo. Pare para pensar que num planeta de regeneração, não bebezinho nascendo, mas num planeta de regeneração, criança não tem transtorno mental. Não tem transtorno mental num planeta de regeneração. Não tem. Olha, interessante isso. Por que que não tem? O próprio nome já diz, regeneração é algo que precisa ser regenerado. Então, quem vai para um planeta de regeneração é aquele que já identificou o que está degenerado. E ele está regenerando. Se ele tem a consciência do que está degenerado e ele está regenerando, é o doente que colabora com o tratamento. Entenderam? Que conhece a doença e colabora com o tratamento. Aceita. Aqui na prova nasceu em algumas expressões com transtorno, já nasceu com esse transtorno. Já nasceu com transtorno, ou adquiriu agora, pode adquirir agora. Vai passar a vida aqui, essa existência Exato. aqui, quando ele for para a regeneração. Se ele tiver em regeneração, Ele não vai nascer mais. no planeta regeneração nascendo, ainda você tem isso. Passando do nascendo, indo para criança ou adolescente, você não tem transtornos mentais. Nenhum. Porque o espírito já começa a aprender que ele pode aprender pelo amor. Ele não precisa aprender pela dor. Então, o transtorno mental é fase de transição, provas, expiações e início de regeneração. Depois não precisa mais. Não precisa mais. Porque é o doente que acredita na própria doença e trata a doença. E qual é a doença do que eu estou falando? Em Allan Kardec, ele já deixou bem claro isso na codificação. A causa de todas as doenças chama-se egoísmo. Ok? E o seu filho predileto chama-se orgulho. Então, a causa das doenças é o egoísmo e o orgulho distorcido, aquele orgulho negativo, aquela coisa que destrói. Okay? Então, você vai para a regeneração, você é egoísta e orgulhoso, regeneração, mas você já sabe que você é egoísta, orgulhoso, está em tratamento e está cuidando. Então, é o doente que saiu do TI e foi para o quarto. Entenderam ou não? Ele está colaborando com o tratamento. Esse é o regeneração. Ele identificou o que está degenerado e está regenerando. Um exemplo, se eu tenho um ciúmes doentio, eu já aceito essa situação e estou em tratamento, em terapia para cuidar do ciúmes doentio. Isso é regeneração. Na prova das expiações, ele vai justificar e terceirizar. Ele vai cobrar, e vai brigar, e vai xingar. Na regeneração não. Ele já identifica o que ele tem, o que está degenerado, ele vai regenerar, aceita a doença e trabalha em função da doença. Aceita o tratamento, segue a medicação e se cuida. Essa é a diferença. Então, por isso que no planeta de regeneração, saindo da primeira fase, você não tem mais transtornos mentais. Está na última.
A última fase, está na chamam de terceira idade. Terceira idade. Então o que está reencarnando agora? Espírito de início de regeneração. Início de regeneração. O que está saindo? Emigração e imigração. Se você começar a vibrar, ou já estiver vibrando no início de regeneração, ótimo. Se você continuar vibrando em provas e expiações, já não cabe mais no planeta Terra. Já não dá mais certo no planeta Terra, porque é a fase de transição. É a fase de transição. E o aumento da longevidade do ser humano é mais fator científico ou tem a ver com a... Aí você tem uma questão científica, uma questão social e uma questão espiritual. A longevidade tem a ver com a ciência, claro, que vai dar melhores condições, uma condição de uma sociedade com mais qualidade, estou falando de sociedade, fatores ambientais e o fator espiritual. Já é um caminho para já é um caminho, isso já é um caminho. Mas entender que mais de 90% das doenças são psicossomáticas. Mais de 90%. Quando eu falo psicossomática, não é exatamente daqui, mas principalmente daqui. Mágoas, ressentimentos, pré-ocupação, vitimismo, imediatismo. Cada caso é difícil falar, provas e expiações, mas a princípio sim, ok? Espiritualidade traz qualidade de vida, isso a ciência já está falando isso. Uma pessoa que vive mais, provavelmente causou menos mal ao seu espírito, né? Sim, não, depende do caso. Depende, é difícil você generalizar. Eu falo assim, é observável isso, né? Sim, tem que olhar cada caso específico, não, né? Mas a ideia do corpo físico em regeneração é durar 20, 30 anos a mais do que provas e expiações, com qualidade de vida, com saúde. Com saúde, com qualidade de vida. Com qualidade. Qual era a expectativa de vida do ser humano de 100 anos atrás? 50? 100 anos atrás? E hoje? Né? Quer dizer, então percebam que isso é um processo. Isso também é um processo. Questão científica, social, educacional, espiritual. São vários componentes aí para você chegar numa longevidade com qualidade. Com qualidade. Tudo bem? Vamos por hoje. Semana que vem a gente vai falar sobre outros transtornos e demência. Vamos falar sobre demência semana que vem e outro do TOD, por exemplo. Vamos falar semana que vem, que é o transtorno opositor desafiador, muito comum em adolescentes. Então semana que vem a gente vai falar sobre alguns outros transtornos, vamos falar sobre demência e depois no outro sábado vai falar sobre Alzheimer. E aí depois Parkinson e aí sucessivamente. Tudo bem? Vamos fazer encerramento? Então, nesse momento, agradecer mais uma vez ao abraço acolhedor, a alegria de estarmos aqui nessa casa, que nos recebe tão bem, que nos envolve, que nos ampara, que nos une, que amplia um pouco os nossos horizontes, principalmente em relação a nós mesmos. O nosso principal compromisso é conosco, em relação aos nossos sentimentos, pensamentos, valores. O nosso segundo compromisso é com a espiritualidade que nos dá assessoria. Nosso anjo da guarda, espíritos familiares, orientadores, benfeitores. Em terceiro lugar, com as pessoas que estão à nossa volta. Que possamos entender que o grande objetivo é encarnar para melhorar, para ressignificar, para evoluir, para de alguma forma contribuir, recebendo sempre esses nossos irmãos que por hora, nesse instante, estão passando por dificuldades um pouco maiores do que a nossa. Mas Deus ajuda o homem pelo próprio homem e nos dá as ferramentas, as oportunidades e as possibilidades, não só para ajudar o próximo, mas principalmente ajudando o próximo, ajudamos a nós mesmos. Que assim seja. Uma boa noite a todos vocês, bom descanso, até a próxima.